mais uma vez em mais um culto de oração e adoração, duas coisas indispensáveis na vida do crente: oração e adoração. Jesus diz lá nos Evangelhos: olhai, vigiai e orai. E Paulo escreve: orai sem cessar. Aleluia. Quando Jesus teve o diálogo com a mulher samaritana, Jesus falou lá no capítulo 4, verso 23: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adoram. Então, nessa noite, mais um culto de oração e adoração na presença de Deus. Sereno rápido nesta noite, pois o irmão ainda tem um trabalho a fazer aqui, mas eu quero com a igreja ler o texto sagrado no capítulo 20 de 2 Reis. Vamos falar aqui um pouco sobre Ezequias, o rei Ezequias. Capítulo 20, versículo de 1 ao versículo 6 de 2 Reis. Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, se servir e te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que, não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo: assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, o meu servo. Meus irmãos, sabemos que o rei Ezequias, filho de Acais, foi um rei obediente, um rei temente a Deus, pois uma das qualidades que Ezequias tinha na vida dele era o temor. Ezequias era um homem temente a Deus, e Salomão, escrevendo em Provérbios 1:7, Salomão diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, o homem que teme a Deus, ele é sábio, porque a palavra do Senhor nos ensina. O nome Ezequias, irmãos, no hebraico significa Jeová fortalece. Ezequias foi um dos reis mais admirados que assumiu o trono de Judá. Era um rei obediente, temente a Deus. Não foi que nem o seu pai. O seu pai Acais já foi desobediente, idólatra, permitia cultuar a outros deuses, mas Ezequias foi diferente, e ele começou a reinar no ano 715 a.C. e reinou 29 anos, começou a reinar com 25 anos de idade. E aqui diz, irmãos, que Ezequias adoece para a morte, porque a doença de Ezequias, irmãos, era uma doença mortal, uma doença que não tinha cura, humanamente falando. E Deus aqui, irmãos, levanta o profeta Isaías, pois Ezequias, podemos trazer dentro desse texto uma mensagem a respeito
nome Ezequias, do nome Isaías, que é os dois personagens que aparecem aqui nesse texto. Ezequias representa uma oração respondida, Isaías representa uma obediência imediata. Então aqui nós vemos que Deus levanta o profeta Isaías e manda ele ir à casa do rei Ezequias, levar uma mensagem ao rei, uma mensagem. Sabemos que os profetas naquela época eram mensageiros de Deus. Sabemos que hoje o tempo dos profetas já passaram. Nós lá nos evangelhos quando Jesus se transfigurou e ali apareceu Elias, Moisés representando a lei, Elias representando os profetas, mas ouviu uma voz do céu que disse: este é meu filho amado, a ele ouça. Deus estava ali falando, irmãos, que o tempo dos profetas da lei já havia passado, e agora precisamos ouvir o Filho de Deus, precisamos ouvir a Jesus, até porque a Bíblia diz que a lei dos profetas duraram até João. Mas aqui o profeta Isaías foi levantado para trazer uma mensagem não muito agradável, porque sabemos que quando é uma mensagem que consola, porque a palavra ela pode vir consolando ou exortando, e aqui a palavra foi uma palavra um pouco, humanamente falando aos ouvidos, é uma palavra um pouco dura, uma palavra que trouxe tristeza, porque ali Deus manda Isaías levar a mensagem a Ezequias, como diz aqui: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. E ali Isaías, ele transmite esta mensagem ao rei Ezequias. Mas só, meus irmãos, que um crente que tem segredo com Deus, a história é outra. Aleluia. E todo crente tem um segredo com Deus. O meu segredo é um, o segredo do irmão é outro, o segredo da irmã é outro. Todo crente tem um segredo com Deus. E o rei Ezequias, ele tinha segredo com Deus. Era um homem obediente, assumiu um trono ali em Judá, no reino de Judá, era temente a Deus, obediente, porque quando Ezequias assume o trono, Ezequias primeiramente, ele purifica o templo, tira toda a idolatria que seu pai permitia, porque Acais permitia a idolatria, permitia o culto a outros deuses, mas quando Ezequias assume o lugar do seu pai, a primeira coisa que Ezequias faz é purificar o templo. Aleluia. Lá no capítulo 2, Segundas Crônicas, capítulo 5, versículo 14, está registrado lá: e não podiam os sacerdotes se conter em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Quando Ezequias determina a purificação do templo, Deus começa a manifestar a sua glória na casa. Deus manifesta a glória, aleluia. Quando Salomão ora a Deus, e Deus fala com Salomão, lá no capítulo 7, verso 14, no Segundas Crônicas, aí Deus diz para Salomão: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter os seus maus caminhos, então eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então era necessário Deus levantar o rei Ezequias para trazer um tempo de paz, um tempo de espiritualidade para o reino de Judá, que havia se acabado, porque o seu pai Acais andava desordenadamente, deixou os preceitos, os mandamentos de Deus, havia perdido o temor de Deus e havia aceitado todo tipo de idolatria no reino
Judá. Mas Deus levanta o rei Ezequias para mudar a história do reino de Judá. Aleluia. Outra coisa que Ezequias faz quando assume o trono de Judá: resgatou a adoração ao verdadeiro Deus. A idolatria foi extirpada. Ele manda quebrar todos os altares dos deuses pagãos. E ali ele faz aquela purificação na casa de Deus, no templo de Deus. Outra coisa que Ezequias fez: restabeleceu a festa da Páscoa, que representava a saída do povo do Egito. Nem a Páscoa, meus irmãos, estava sendo mais comemorada no período do rei Acais. Já havia deixado de comemorar. Mas ali o rei Ezequias novamente restabelece a celebração da Páscoa. E todos ali começam novamente a festejar a festa da Páscoa, que é uma representação espiritual da saída do povo de Israel da escravidão do Egito, e até os irmãos das outras tribos, porque nós sabemos que as tribos haviam se dividido, reino do norte, reino do sul, e até os irmãos das outras tribos vinham comemorar a Páscoa juntamente com os irmãos do rei de Judá. Então Deus, meus irmãos, usou Ezequias maravilhosamente, e Ezequias também se dispôs, se colocou nas mãos de Deus, porque é um vaso, meus irmãos. Nós, como crentes, nós, como servos de Deus, nós temos que ficar na dispensação do Senhor, porque quem usa o vaso é Deus. É Deus quem usa. Eu gosto muito de meditar em Jeremias 18, quando Deus fala para Jeremias dizendo: Jeremias, desce à casa do oleiro. E Jeremias desce à casa do oleiro. Quando Jeremias desce à casa do oleiro, ele começa a contemplar o oleiro trabalhando o vaso. E aquele oleiro pega aquele vaso, quebra, molha aquele barro, amassa aquele barro e faz um vaso novo. Aleluia. Então, o crente em Jesus, você, meu irmão, minha irmã, Deus quer te usar na obra, Deus quer te usar na terra. Se dispõe, se coloca nas mãos daquele que é o oleiro, daquele que sabe fazer a obra, porque nós mesmos não temos nada, meus irmãos. O que nós falamos aqui é porque Deus manda do céu. Nós apenas somos um canal, somos um vaso, um instrumento que Deus se utiliza para transmitir a sua mensagem para a igreja. Assim como Ele usava os profetas do Antigo Testamento, Ele também usa os profetas de hoje. Agora os profetas de hoje é diferente, não é que nem do tempo da lei. Hoje nós somos profetas como? Quando nós estamos anunciando o Evangelho, nós já estamos profetizando a palavra. Nós somos ali como um profeta que está anunciando a palavra de Deus, porque a maior profecia, meus irmãos, é a palavra. Tem gente aí que vai correndo de um canto para outro atrás de profeta, que isso nem existe mais. Deus pode até usar um irmão em profecia, mas o dom é de Deus. É Deus quem usa na hora que Ele quer. Agora o tempo dos profetas já passaram, mas tem muitos aí, irmãos, que por não ler a Bíblia, por não estudar a palavra, por não buscar o conhecimento da palavra, fica correndo de um canto para o outro atrás de profeta, sabendo ele que a maior profecia está na palavra de Deus. A Bíblia Sagrada é a maior profecia. Também Ezequias, ele mandou destruir as estátuas e imagens que representavam as entidades pagãs, até a serpente que foi construída no tempo de Moisés foi destruída porque o povo a adorava. Já pensou, meus irmãos, a situação que estava o povo do rei de Judá sob o poder de Acais, o povo idólatra, adorando deuses pagãos, que é uma das coisas que Deus mais abomina. Deus abomina tanto a idolatria
que o primeiro mandamento, quando ele entrega a Moisés, é dizendo: não farás para ti imagem de escultura, não prestarás culto a ela, não se curvarás a imagem. Então Deus abomina esse tipo de coisa. Aleluia. O homem foi feito unicamente para adorar o Deus Criador do céu e da terra. É por isso que Jesus fala lá em João 14: não se turbe o coração, credes em Deus e em mim. Então nós sabemos, meus irmãos, como igreja, que nós devemos somente adorar o Deus do céu, o Criador do céu e da terra. Mas Ezequias foi um rei exemplar, um rei realmente que ficou na história, porque ele temia Deus, ele fazia a vontade de Deus, ele andava na palavra de Deus. Então, meus irmãos, eu quero agradecer a oportunidade mais uma vez.